Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. A mensagem de hoje tem como tema: Cuidado, não negues a Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu vou ler do versículo 69 ao 75, que diz assim: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximou-se dele uma criada que disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente, tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente. Até aí, meu irmão e minha irmã. Inicialmente, Pedro negou Jesus diante de todos. É interessante notar que a criada mencionada na palavra de Deus deveria frequentar as reuniões dirigidas por Jesus. Quem sabe, ela tenha tentado conseguir um milagre e, por não ter alcançado, guardava uma mágoa de Jesus e dos seus discípulos. Ou quem sabe, tenha sido ela uma das pessoas que Jesus havia curado. Conforme acentua a Bíblia, nem todos de Israel são israelitas de fato. Nem todos que professam o nome do Senhor ficarão firmes. Isso significa que muitas pessoas que estão na igreja, por falta de firmeza espiritual, mais cedo ou mais tarde, dependendo das circunstâncias, poderão revelar-se traidoras. Estando Pedro assentado na roda dos escarnecedores, foi reconhecido pela criada. Talvez ele tenha até mesmo orado por ela. E a criada disse: Esse também estava com ele. E o que fez Pedro? Negou o Senhor Jesus. Ele teve coragem de dizer: Não o conheço. Que atitude lamentável de Pedro. E quantos de nós também não temos negado? Ele é a palavra de Deus. Quantas vezes, no momento de fazer um negócio lucrativo, as circunstâncias exigem que mintamos e nós, com cinismo, afirmamos que aquilo é de um determinado jeito, quando sabemos que não é. Depois, tentamos nos desculpar, dizendo que se não tivéssemos agido assim, não teríamos conseguido. Poderíamos citar uma porção de exemplos. Toda mentira é proferida contra a verdade. Jesus é a verdade. Ele afirmou que aquele que o negasse diante dos homens seria negado diante dos anjos de Deus. Como está escrito em Lucas 12, 9. No caso de Pedro, a criada descobriu e diante de todos, ele afirmou que nem conhecia Jesus. Talvez ele tenha perdido a grande oportunidade da sua vida, de ter testemunhado a respeito de Jesus na própria condenação do Mestre e ter se identificado como o verdadeiro amigo, que mesmo diante de uma situação perigosa, não age como os covardes. Sem dúvida, todos naquela situação estavam contra Jesus. O ambiente era hostil. No entanto, é na adversidade que provamos que realmente é o nosso amigo. Recordemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Todos aplaudiam o Filho de Deus e gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma semana depois, a mesma multidão passou a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Como explicar o comportamento daquelas pessoas? A única resposta é que elas não estavam firmadas na palavra de Deus, não haviam nascido de novo e fundamentavam a sua fé em mero emocionalismo. Precisamos tomar muito cuidado, pois quem não está firmado na palavra de Deus corre o risco de um dia negar o Senhor Jesus. Não são poucos os que estão dando os mais péssimos e tristes testemunhos, os quais fazem muitas pessoas duvidarem que aqueles que são de Jesus, de fato, nasceram de novo.
triste fato é este: o mundo precisa muito conhecer os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que não somente confessam ser dele, mas também vivem como tais. A Bíblia afirma que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa passa a agir fora da palavra de Deus, ela começa a se envolver com o maligno e, a menos que verdadeiramente se arrependa, começará fatalmente a agir mais livremente no erro. No início, a sua consciência vai dizer, mas com o passar do tempo, começará a achar que aquilo que a atormentava não é tão errado assim. Após negar diante de todos que não conhecia Jesus, nem sabia do que a criada estava falando, Pedro saiu do meio deles e foi para o vestíbulo. Outra criada o viu e chamou a atenção de todos, afirmando que ele também estava com Jesus. E nesse momento, a situação ficou mais séria. Ele não somente negou que conhecia Jesus, como também jurou que não sabia de quem se tratava. Normalmente, quando alguém faz um juramento, o que é errado fazer, cita o nome de Deus. Pedro deve ter garantido que por tudo que era mais sagrado, jamais tinha visto tal pessoa e não sabia de quem estava falando aquela criada. Quando a pessoa assume o pecado, fica como se estivesse cega, porque simplesmente não consegue enxergar a extensão do seu erro. A confissão, certamente, é o melhor caminho. Quando a pessoa pertence a Deus, até o seu modo de falar é diferente. Ela é identificada logo como alguém que pertence ao rebanho do Senhor. Pessoa de Deus conversa sobre qualquer assunto e ela não conseguirá passar 2 minutos sem falar de Deus. É fácil identificar o falso cristão. Você conversa sobre política, por exemplo, e diz que realmente um político é corrupto, e ele confirma. Em um assunto como esse, o falso cristão pode levar até 2 horas sem falar em Deus. O cristão verdadeiro não age dessa forma, pois sempre está se referindo à palavra de Deus e deixando bem claro que qual é o real posicionamento das Sagradas Escrituras. Bom é não cair. E para não cair, o segredo é seguir Jesus de perto. É nunca trair a palavra de Deus. Quando errar, deve pedir perdão ao Senhor imediatamente e tentar reparar o erro com o próximo. Pedro errou. Na primeira vez, ele simplesmente negou conhecer Jesus. Na segunda vez, jurou que não o conhecia, desprezando inclusive a própria palavra de Jesus, que nos adverte a que não juremos. E na terceira vez, em que negou conhecer Jesus, Pedro não somente negou o mestre em juramento, mas também começou a praguejar, amaldiçoando o seu Senhor, com o único propósito de poupar a própria pele. A insensibilidade tomou conta dele, pois ele não somente o negou, mas também o amaldiçoou. Era um abismo chamando outro abismo, e de degrau em degrau, ele se distanciava do seu Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua atitude diante do mundo, das oportunidades que se colocam à sua frente em relação a Jesus? Você o tem negado? Cuidado! Os que assim agem estão indo em direção ao sofrimento eterno, e lá chegarão, a menos que se arrependam e verdadeiramente se convertam a Jesus. Jamais negue a Jesus. Mesmo diante do maior dos desafios, a morte, não se acovarde e não negue o Senhor. Que coisa triste aconteceu a Pedro. Ao negar o Senhor com juramento, ele se identificou de imediato com aqueles que haviam prendido Jesus. Quando foi descoberto, preferiu continuar no erro, até que a palavra de Jesus se cumpriu e o galo cantou. Em hipótese alguma, negue o Senhor Jesus. Volte-se para ele imediatamente e arrependa-se dos seus pecados. Faça como Pedro fez após negar o Senhor pela terceira vez. Ao perceber o seu erro, retirou-se para chorar amargamente. Chorou e alcançou a misericórdia do Senhor. Mais tarde, no Pentecostes, vemos o mesmo Pedro entregar um poderoso sermão, que resultou na conversão de aproximadamente 3.000 almas.
Judas também traiu Jesus. Sentiu remorso, mas não procurou Deus. Foi procurar a religião que o havia levado a negar o seu mestre. Judas agiu de modo errado. Mas com Pedro ocorreu o inverso. Ele conseguiu o perdão divino. E o que você fará em relação a Jesus Cristo? Você vai se arrepender para não continuar a cair? Ou vai persistir na queda? A decisão é unicamente sua. Decida-se agora. Vá a Jesus e rompa para sempre com o diabo. Ele tem te escravizado a vida toda. Porém, agora chegou a sua hora de sair do cativeiro e caminhar para a gloriosa libertação já providenciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente estamos aqui diante do Senhor para confessar os nossos erros, os nossos pecados. Se alguma vez tenhamos negado o Senhor, que o Senhor venha perdoar-nos. Nós queremos fazer com que a cada dia possamos estar perto do Senhor. Não queremos agir como Pedro, que negou o Senhor 3 vezes. Mas estamos aqui humildemente diante do Senhor para que o Senhor venha nos auxiliar e que venhamos caminhar sempre segundo a Tua palavra. E hoje, neste momento, eu quero pedir em favor dos que estão doentes, que o Senhor visite essa pessoa repreendendo todo mal, toda dor, toda doença, toda enfermidade. Vai ao encontro também, Pai, daqueles que estão passando necessidades. Envia esta pessoa a provisão, o alimento que ela necessita. Visita essa casa, esse lar, repreendendo toda briga, toda contenda e colocando a união, a paz, a harmonia e principalmente que o amor do Senhor seja derramado nessa casa. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço. Peço também pela minha casa, pela minha família, que a cada dia possamos dar testemunho do Senhor, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Antes de concluir, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo. E nós temos quase 1000 vídeos que você pode ouvir e se alimentar da palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.